Vamos falar agora dos cuidados com o nosso amigo pet. Você sabe que eles devem ser diários, né? Não dá pra descuidar. E se você é daqueles que acha que pode dar qualquer coisa pro seu bichinho comer, cuidado. Isso pode ser muito prejudicial. A médica veterinária Mônica Burza vai nos dar alguns alertas. Tudo bem, Mônica? Seja bem-vinda. Bem, boa tarde todo mundo. Boa tarde. É Burza ou Burza? Burza. Burza, acertei então. Acertou. Mônica, me conta uma coisa. Assim como a gente, né? A gente fala que a gente é o que a gente come. Vale também para os animais? Questão de pelo, de saúde? Vale. A nutrição para o animal tem que ser basicamente a mesma coisa que o nosso pensamento pra gente, né? E é realmente isso, é o que a gente come, o que eles comem vai refletir na saúde do pelo, na saúde da pele, na saúde mental, desenvolvimento, em tudo. Certo. Tem muita gente que acha que tudo bem pegar um resto de comida e dar pro animal. Cachorro, gato, né? Os animais eu acho até que podem achar até mais gostosinho, mas falando em nutrição para eles, isso é ideal? Então, antigamente as pessoas faziam isso, né? Resto de comida vai lá pro cachorro, o cachorro que tá lá no quintal. Sim. Só que a medicina veterinária foi evoluindo, né, com o passar dos anos. Então, a parte de nutrição evoluiu muito. Então, a gente sabe que as rações comerciais, né, quanto melhor a ração, né, mais cara, enfim, elas são extremamente bem balanceadas porque o animal precisa. Então, antigamente a gente tinha muita doença nutricional. Então, alguns animais que tinham problemas de crescimento, desenvolvimento, problemas nos ossos. E aí as rações vieram e consertaram isso, né? Então, dar resto de comida não faz tão bem, né? Existe hoje em dia uma linha de gente que quer fazer alimentação natural, mas aí tem que ter um veterinário, nutricionista, especializado nisso para balancear a alimentação e não dar qualquer coisa. Até a gente vai entrar nesse assunto daqui a pouco, porque é uma opção também, mas tem que ser extremamente cuidadoso, né? Aí a questão assim que a gente fala de dar resto de comida, a gente não avalia também o sal que tem naquela comida, que já é mais pesado para o animal até do que pra gente. Pra gente já faz mal, pra ele 10 vezes pior. Exatamente, né? Tanto sal quanto tempero, gorduras, temperos em geral. Existem temperos que não são indicados para cachorro, para gato, tipo cebola, alho, em determinadas quantidades. Então a gente não sabe como foi preparado ali a quantidade que é tóxico para aquele animal, né? Então, hoje em dia a gente fala para não fazer. Ou segue alimentação realmente balanceada de rações comerciais, ou segue uma alimentação bem especializada com alimentação natural de um veterinário que prescreva. Não dá resto, né? Não dá resto. Esquece isso. Petisco pode, mas daí tem que ser bem cuidado, né? Existem os petiscos saudáveis. Por exemplo, cenoura, chuchu, que não engorda. É saudável, ajuda na limpeza dos dentes, né? Agora dá um pedacinho de pão, de bolacha, aqueles animais que já têm tendência à obesidade, aí que vão engordar muito. A gente acha que, não, é só um pedacinho, um biscoitinho de cachorro. Não é calórico, é super calórico, mais ou menos um biscoitinho daquele que vale um Big Mac pra gente. Então, esses que estão em regime ou que já têm tendência vão engordar. Evita, né? Evita. Tem que ser forte, porque eles ficam pedindo. Como escolher a ração? Tem tanta ração no mercado hoje, a gente sabe que existem as mais baratas, às vezes não são as mais ideais, mais caras, mas como é que a gente pode ficar no meio termo? Porque pesa no bolso também, né? É que assim, as alimentações elas são divididas em comerciais, as rações prontas, né? Essas rações são divididas em comerciais, são essas que a gente encontra no mercado de uma forma geral. Existem as rações premium e super premium, né? Então, quanto mais cara a ração, de fato, melhor qualidade. Então, ela é desenvolvida com pedaços de proteína de verdade, com uma quantidade de gordura saudável. Né? Agora, quanto vai diminuindo, ração premium já são, né, as carnes de segunda linha, com farelos, né, menos saudáveis, e essas rações comerciais são aquelas que é resto de tudo. Farelo de resto de pena, resto de osso, que não tem uma quantidade muito boa da proteína boa para alimentação. Dá uma impressão que já é meio lixo assim, misturado, não é uma coisa tão saudável. Não é tão saudável. Mesmo assim, para um cachorro que não come nada, que só tem ali resto, ela ainda tem alguns minerais, algumas vitaminas que também é indicado. Antes de eu fazer a próxima pergunta, doutora Mônica, tem uma pergunta do nosso auditório virtual. Pode colocar aqui, ó. Duda Dias. Como saber se uma ração é boa? Toda ração premium seria boa ou tem algum critério de referência? Toda ração premium, aquela qualidade mediana, já é boa, né? E a super premium, melhor ainda. Qualquer marca que seja. De premium para super premium seriam as ideais. E a gente sabe, eu já ouvi falar em questão de ração para gato. Algumas marcas que exageram no sódio. Então, isso era há muito tempo atrás.
quando foi desenvolvida as primeiras rações, ainda tinha muito, né, eles estavam ainda começando a fazer o balanceamento certo para o felino. Hoje em dia já não tem mais isso, né, mas serve a mesma coisa. Quanto melhor a ração, né, o ideal, super prêmio ou prêmio do que as rações comerciais, né, e que gato já tem alguns problemas próprios da espécie. Por exemplo, eles vão desenvolver em alguma fase, ou tem tendência a desenvolver em alguma fase da vida, problemas renais. E aí uma alimentação pobre, uma alimentação desbalanceada pode acelerar esse processo. Perfeito. Falando em problemas renais, a gente sabe que, por exemplo, pode me ajudar, né, doutora, se para cachorro é a mesma coisa, mas para gato a gente sabe, existe, assim como para o cão, filhote, adulto, né, e aí Sim. prêmio, super prêmio. Para gato tem ração para gato castrado também. Tem. Também hoje, ajuda nessa função renal? Sim, hoje em dia as rações todas elas são, né, desenvolvidas por fase de vida, por raça, né, então, né, ou para animais castrados, animais que estão com algum tratamento, por exemplo, alguns que têm problemas intestinais, outros que têm problemas cardíacos. Então as rações são desenvolvidas para aquele tipo de animal, para aquela fase de vida. Inclusive de animais castrados, tanto gato quanto cachorro, é porque toda vez que castra tem um acúmulozinho, uma tendência a engordar. Então usa essa ração para diminuir o ganho de peso. E a gente percebe quando a ração é boa, eles ficam até mais felizes, né? O pelo fica bonito, eles ficam mais felizes, comem com uma alegria. Tem mais uma perguntinha, doutora? Vamos lá. Ó, minha xará Gisele, que nome lindo, hein? Quantas vezes por dia deve-se dar ração para os cães? Aproveita a pergunta da Gisele para também dividir com os gatos isso, para cães e para gatos. O ideal são pelo menos de 2 a 3 vezes por dia. Né? Então, tem gente que faz uma vez por dia só, não é o ideal. Bota a maior quantidade. O ideal é dividir aquela quantidade, né, pelo tamanho. Normalmente atrás do pacote da ração, independente da ração, tem lá a fase que o cachorro está, quantos quilos, e já diz quanto você tem que dar de ração. Pega aquele montante e divide em 2 ou 3 rações por dia. Gato é um pouco diferente. Gato a gente tem a tendência em deixar uma quantidade X por dia e eles vão comendo, porque gato pode comer até 18 pequenas refeições por dia. É verdade. Então, o ideal é que a gente deixe à disposição, porque isso é do felino, diferente do cachorro, que pode ser regrado. Gato, a gente normalmente não regra, a não ser em casos muito específicos. Perfeito. Mais uma perguntinha pra gente aqui, que maravilha. Marlise. Oi, Marlise. Proteína 23% é uma ração boa para labrador? A gente não pode olhar só pela proteína, né? A gente tem que olhar na composição geral da alimentação. Então, ali atrás, olhar, né, a proteína, qual o tipo de proteína que vai, quantidade de carboidrato, quantidade de gordura que tem, gordura livre, gordura saturada, e aí a gente vai vendo, né? Tem algumas rações que tem um nível de proteína muito bom, porém tem uma gordura a mais. Então, você tem que ali olhar e balançar, e sempre perguntar para o veterinário, né? Então, liga para o veterinário de confiança, vai lá, conversa, pesa o cachorro, faz uma avaliação e o veterinário vai indicar qual que é a melhor ração para aquela fase de vida. Perfeito. Eu sei que o nosso tempo já acabou, mas uma última pergunta, doutora. A questão de fazer uma comidinha, aquela que é orgânica mesmo, que a pessoa cozinha em casa para dar para o cachorro. Cebola, alho, você disse que tem que cuidar, porque tem alimentos que esses animais não podem comer, são muito prejudiciais. Tem algumas coisas naturais que a gente não indica, né? Então, alho, cebola, os temperos no geral, uva, enfim, chocolate tá fora. Carambola, alguns alimentos cítricos. Então, assim, o ideal é que você procure um veterinário especializado em nutrição para fazer uma alimentação balanceada, que vai ver a quantidade de proteína, a quantidade de carboidrato, a quantidade de vitaminas, suplementar com as vitaminas corretas e ele vai viver muito bem por muito tempo. Maravilha, é assim que a gente quer, que ele, todo o tempo que ele vive menos, né? Então a gente quer que ele viva bem. Exatamente. Doutora, obrigada por participar aqui com a gente. Obrigada. A gente faz um intervalo agora, pode ser? Mas eu volto já para falar de INSS, aposentadoria, não sai daí.